Lindo demais, demais. E nós vamos repetir esse aleluia daqui a uns minutinhos, não é isso, Marília? Gente querida, com o coração tão cheio assim, dessa música maravilhosa e dessa extraordinária mensagem, eu quero apenas ler um texto aqui com vocês que trata precisamente dos primeiros encontros de alguns cujo coração ardia de expectativa quanto à vinda iminente do Messias. E é o texto de João, capítulo 1, os primeiros 6 encontros dos discípulos, alguns, possivelmente 4, discípulos de João Batista, que havia se declarado não ser o Messias. Esses homens, junto de seus conterrâneos, Filipe e Natanael, encontram-se então com o Messias, que era, na verdade, o depositário das esperanças de salvação. Era o que abrigava no coração dos crentes do Antigo Testamento todas as expectativas de redenção, o que haveria de vir para pôr termo e fim ao império do mal. Ele haveria de reinar sobre todas as nações, tal como cantamos aqui nessa hora. E o texto narra esse encontro. E daqui eu quero apenas mencionar para vocês algumas atitudes que são transformadoras, quando alguém se vê face a face com Jesus Cristo, o Messias. Aliás, Messias não era um nome próprio, mas era um título, a identificação de alguém que viria para reinar, que seria o Redentor, o resgatador daquelas vidas ali perdidas, errantes, vagueantes sob o império do mal. O texto de João diz assim, você leia comigo, por favor, a partir do verso 35. 2 discípulos de João, possivelmente 4, provavelmente o próprio João, escritor desse texto, e mais adiante o seu irmão, encontrando-se com Jesus Cristo. Aliás, Cristo era a tradução para o grego do termo semita Messias, ungido de Deus, o que haveria de vir como resgatador, Deus encarnado. Esses encontram a Jesus. O texto diz assim, verso 35. Veja comigo, se você tiver o texto, você puder acompanhar. Se você não tiver, por favor, chegue aí para o lado, de modo que todo mundo consiga acompanhar essa narrativa extraordinária. No dia seguinte estava João, verso 35 de João, capítulo 1, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, possivelmente João e André. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, achamos o Messias. Finalmente encontramos o depositário das nossas esperanças de redenção. Achamos o Messias, disse André para seu irmão Simão. E o levou a Jesus. Verso 42. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que significa rocha, homem rocha. Verso 43, seguem-se então outros encontros com o Messias. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia. Encontrou Filipe, a quem disse, segue-me. Filipe era conterrâneo de André e de Simão.
Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, com certo ceticismo, com alguma ironia: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Verso 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo. Era Jesus dizendo: amém e amém. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Louvado seja o Senhor. Gente querida, nesses dias de falência de tantas utopias, nas quais tanta gente andou depositando as suas maiores expectativas, relativamente à política, relativamente aos governos, nesse dia em que parece que existe um esgotamento geral do coração, das forças, das energias, da disposição de sonhar, parece que existe uma espécie de fracasso geral, de falência múltipla das nossas esperanças todas. O que é que se pode pensar a respeito de alguém que encontre o Messias, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, Deus encarnado, encontro que seja efetivamente transformador? Rápido, você pode pensar comigo. Não se pode experimentar Jesus, encontrar o Messias em Cristo, a menos que você abra mão das demais alternativas. 2 discípulos de Jesus, de João Batista, são informados pelo próprio João que ele mesmo, João Batista, não era o Messias. E João aponta para Jesus, tal como acabamos de cantar: eis o Cordeiro de Deus, esse é o Messias. E aqueles dois, André, possivelmente João, escritor deste evangelho, seguem imediatamente a Jesus, o Messias. A questão é que, muito provavelmente, vários de nós, andamos a apostar, por assim dizer, as nossas esperanças messiânicas em vários Messias. Basta você ver as discussões candentes, superaquecidas, que se passam no ambiente digital, da internet. Alguns, até cristãos, parece que apostam muito mais as suas expectativas, as suas esperanças, em algum tipo de solução humana, do que no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A decisão, ou a atitude decisiva e transformadora de quem deseja, de fato, dar-se para o Messias, é você seguir somente a Jesus. Por onde quer que Jesus vá levar você. Viram o texto? Jesus desafiou aqueles que poderiam ser 2 aventureiros da fé para lhes dizer: o que é que vocês buscam? E eles disseram: Jesus, onde moras? Onde te hospedas? Onde assistes? Quem deseja um encontro transformador com esse Messias, a respeito do qual ouvimos cantar de maneira tão maravilhosa, precisa definitivamente seguir só a Jesus. Uma opção definitiva, radical, completa, você abrindo mão das outras expectativas messiânicas e colocando-se para seguir somente a Jesus. Onde quer que Jesus o possa levar, você disposto a daqui por diante nessa jornada, seguindo o Messias, o Cristo, o Redentor, passar a morar onde Jesus gostava de morar.
frequentar os lugares onde Jesus haveria de frequentar, se estivesse no seu lugar. Jesus, companheiro dos pobres, companheiro dos mais vulneráveis, companheiro dos destratados pela vida, dos discriminados pela sociedade, longe dos palácios reais. Quer seguir a Jesus, encontro definitivo com o Messias, opte por seguir só a Jesus, por onde quer que Ele o haverá de levar. Esse texto fala de dois homens cheios de dúvidas. Um deles, André: Senhor, tu habitas aonde? Onde é que assistes? Onde moras? Natanael, você viu comigo o texto? Será que alguma coisa boa pode sair de Nazaré? Há muita gente aqui, possivelmente entre nós, cheios de dúvidas a respeito de Jesus. É Ele mesmo o Messias? É Cristo Jesus, o Messias, o Salvador, o Redentor? Posso colocar nele todas as minhas esperanças de salvação, de redenção? Você cheio de dúvidas, dúvidas filosóficas, dúvidas teológicas. A fórmula é única e aparece nesse texto. Vem, se aproxima de Jesus e confere. Vá com suas dúvidas todas à presença de Jesus, o Messias, o Salvador, Cristo, o Senhor Deus da nossa vida. Cheio de dúvidas, cheio de honestas perguntas, faça-as ao Messias, a Jesus. Foi a orientação de Filipe. Você, Natanael, está duvidando? Vem comigo e vê, confere você mesmo. O nosso Deus, o Messias, que se revelou em Jesus Cristo, é Deus que se submete à prova de perguntas honestas de corações que desejam de fato o encontrar. Esse texto encerra uma narrativa maravilhosa desse transformador encontro, possivelmente de 6 dos primeiros discípulos de Jesus, indicando que efeitos devem necessariamente acontecer com aqueles que encontram de fato a Jesus. Viram aqui comigo? Jesus se encontra com Simão e lhe diz: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, que quer dizer rocha. O tíbio, vacilante, titubeante, ciclotímico, esquisitão Pedro é chamado por Jesus, pelo Messias, por Cristo, de rocha. Quem se encontra com o Messias em Jesus Cristo tem definitivamente a sua vida transformada. Pode não acontecer da noite para o dia, mas a divina semente vai entrar no seu coração para fazer de você uma nova vida, uma nova criatura. O Simão vacilante, mais adiante, seria uma das colunas fundamentais de edificação da igreja. Diante de Natanael, o Senhor Jesus diz: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, e faz dele um novo homem, uma nova criatura em Jesus. Essa é a possibilidade oferecida por um encontro transformador da sua vida, da minha vida, das nossas vidas com o Messias. Tanta gente, mas tanta gente, e tanta gente na própria igreja, vivendo uma vida, desculpem dizer, mas para lá de medíocre, frágil, fraca, como se vivesse às voltas com o seu passado o tempo todo, uma bola de ferro amarrado no seu pé, arrastando aquele fardo o tempo todo, quando o encontro com o Messias deve ser, tem que ser, pode ser, um encontro absolutamente revolucionário e transformador. Você, sendo visto pelo Espírito de Jesus, o Messias, Deus encarnado, como sendo uma nova criatura. Jesus olhou para Pedro e viu em Pedro o que poderia ser feito pelo Espírito Santo da vida daquele vacilante homem. E assim aconteceu. Mais uma coisa que esse texto nos diz: Natanael, tendo se surpreendido com a revelação de que Jesus o vira, o Messias, o vira
quando ele possivelmente estava a meditar nas expectativas postas nas profecias do Antigo Testamento, debaixo de uma figueira. Ele se surpreendeu com aquela revelação. Ninguém testemunhava aquele ato isolado, privativo de Natanael. Ele disse: Senhor, Deus, Mestre. E o que Jesus responde a Natanael é a descrição exata do que deve ser a minha vida, a sua vida, neste encontro transformador com Messias. Porque te disse: vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E o texto se encerra com Jesus aludindo a céus abertos. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É essa a possibilidade que eu e você temos nessa vida de encontro real, profundo, transformador com o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Céus abertos. Anjos de Deus subindo e descendo como agentes de Deus a serviço daqueles que, tendo encontrado em Cristo Messias, o Redentor, haverão de herdar nele a salvação. É esse o testemunho maravilhoso da palavra de Deus. Céus abertos sobre todos nós que encontramos de fato e de verdade em Cristo Jesus, nosso Senhor e nossa vitória, o Messias, o Redentor. Lembram-se do sonho de Jacó, Gênesis capítulo 28. Sonhou e havia no seu sonho uma escada que ligava a sua vida, a terra, aos céus. E anjos subiam e desciam por aquela escada. Texto que o querido presbítero André citou, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Provai-me nisto, diz o Senhor, se não abrirei sobre vós as janelas dos céus, para derramar-lhes bênçãos sem medida. E aqui me permitam finalizar o comentário para lhes dizer que acho que já chega, pelo menos para o meu coração, de raciocinarmos em termos do tamanho da crise que nos engolfa, ou pelo menos que nos ameaça engolfar. Vocês não acham que é hora de olharmos para o tamanho do poder do nosso Redentor? Olharmos para o Messias? Não acham que é hora de dizer um basta para essa atitude negativista, pessimista, de quem não tem direção, de quem não pode dizer: eu achei o Messias, o Salvador, o Deus, a escora da minha vida, a rocha eterna, o Senhor Jesus Cristo, e avançar sabendo que os céus estão abertos sobre a vida daqueles que encontram de fato e de verdade o Messias, o Salvador, em Jesus. Amém. Louvado seja o grande, o glorioso, o bendito nome do Messias, o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória, todo o louvor, toda a honra. Amém, amém. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Quem encontra o Messias, fala para alguém dessa boa nova no seu coração. Não se contém. Foi assim que aconteceu com André. Primeira providência de André. Buscou o seu irmão Simão. Achamos o Messias. Mesma atitude de Filipe. Foi buscar seu amigo de cidade, Natanael. É preciso a gente fazer da mesma forma. Se você de fato encontrou o Messias, a Cristo, você não pode se conter. Não pode se conter. Você precisa rebocar alguém para junto de Jesus com você. A gente precisa fazer isso como um compromisso da nossa própria vida, de quem se achou, se viu achado, encontrado em Jesus para o louvor da sua própria glória. Amém, amém. Meus queridos irmãos e irmãs, por favor, você baixe a sua cabeça um minutinho só e ore silenciosamente. Antes